Olá, meus queridos irmãos, amigos, povo de Deus, de todas as comunidades que faz a Igreja Universal do povo de Deus. A Igreja Universal que eu estou falando são os santos em Cristo, todos os santos, né? Todo mundo. Então, eu quero louvar a Deus pelas vossas vidas, falar que estou um pouco rouco, mas nós temos o nosso compromisso aos sábados de estarmos aqui. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor aos pastores, aos líderes, às crianças, aos jovens, aos adolescentes, às esposas, às missionárias, líderes, a todo o povo, ao pessoal católico que também participa. Deus abençoe a todos. É sempre um prazer poder estar aqui trazendo a palavra de Deus, ok? E junto comigo o pastor Luiz, pastor Adalberto, o missionário Jimmy, professor César, Caio, juntos formamos a EBD online para abençoar a sua vida. Vamos orar com o irmão César, dando início ao trabalho do Senhor. Todo-poderoso Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite, meu Deus, pela essa grande oportunidade, meu Pai, para ouvir e aprender da Tua Palavra. Pai, continua nos abençoando, nos guardando, fazendo prosperar debaixo da Tua orientação. Meu Deus, abençoe de uma maneira especial teu filho, o professor, pastor Aziel, que o Senhor tem usado nesses dias para a glória do Teu nome, para abençoar a vida e abençoar o Teu povo em todo o mundo. Meu Pai, continua usando Teu filho, guardando, protegendo a ele, a sua família, meu Pai, o ministério que o Senhor colocou na sua vida, a igreja que o Senhor colocou sob os seus cuidados, e os projetos que o Senhor tem dado a Teu Filho, faz frutificar, faz prosperar, e continue usando Teu Filho de uma maneira poderosa e guardando sempre em nome de Jesus. Nós Te adoramos. Amém. Muito bem, queridos, louvamos a Deus e nós vamos iniciar a nossa lição de hoje com a leitura do tema Verdade Prática e Textual. Aqui está o nosso tema, a lição de número 11. Vamos lá, Caio, colocando aí para eles perceberem bem direitinho. Lição de número 11, missões e a igreja perseguida. Primeiro ponto, a igreja nasceu no contexto de perseguição. Segundo, a perseguição cristã na atualidade. Terceiro, como ajudar a igreja perseguida. Vamos lá. Lição de número 11, texto áureo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. Verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Muito bem, nós hoje estaremos tratando a todos que estão já conectados, ligados. Observem que o texto áureo, aliás, a verdade prática, diz que nós precisamos compreender com os cristãos perseguidos o aspecto da fé que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Para vocês entenderem, eu coloquei aqui embaixo a teologia sobre a perseguição. Hoje nós temos vários ensinos e nós temos crenças e nós temos palestras de pessoas que não são ensinadas pelo todo da Bíblia. Só são ensinados sobre a fé, só são ensinados sobre o poder, só são ensinados sobre a cura, e não são ensinados que nós fomos destinados a sermos perseguidos, odiados, menosprezados por causa do nome de Jesus. Antes de nós iniciarmos a lição, há uma teologia bíblica sobre o sofrimento, pastor Aziel? Sim, nós vamos ver isso. Vamos lá, pastor Luiz. Só para os irmãos observarem, vamos fazer uso de alguns textos bíblicos aqui, confirmando essa verdade bíblica. Primeiro vamos ler João 15:18. Rapidinho, vamos lá. João 15:18. Anotem esses textos, bota aqui, Caio. Anotem esses textos que eu coloquei aqui, eu pulei para o quarto ponto, depois durante a lição vou falar sobre esses três. Há uma teologia bíblica sobre o sofrimento, vamos lá.
Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Então, preste bem atenção. Como é que um homem que fez o bem, curou, um homem que salvou, perdoou, amou, ajudou, fortaleceu, andou nesta terra fazendo bem, o próprio apóstolo Paulo, quando Lucas escreve em Atos 10, 38, o qual andou por todas as partes, fazendo bem, curando a todos. Então, professor César, como é que uma pessoa como Jesus, que andava por todos os lados, fazendo bem, pregando a paz, pregando o amor, por que as pessoas não o amavam? Porque ele confrontava o pecado das pessoas, ele batia de frente. Então, todos quanto querem viver, está lá em 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver como? Piedosamente. Eu não estou falando de viver como qualquer cristão. Hoje viver como cristão aventureiro, o Senhor nos dá isso, o Senhor faz isso, o Senhor, mas viver com uma vida piedosa, confrontando uma cultura perversa que tenta empurrar goela abaixo um estilo de vida que confronta a palavra. Então, por que não amavam Jesus? Se ele fazia o bem, se ele morreu pelos nossos pecados, que a Bíblia diz, vamos ler João 10, 38, depois tu volta para aí, Atos 10, 38, vamos lá. Atos 10, 38. Isso. O qual, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem. Peraí, o qual andou fazendo o quê? O bem. O bem, o que diz mais? E curando a todos os oprimidos do diabo. Então veja bem, se Jesus morreu porque ele andou fazendo, quanto mais nós, meus irmãos. As pessoas odeiam crentes, as pessoas odeiam Bíblia, na sua maioria, odeiam pastores, porque o pastor comprometido, eu estou falando de pastor sério, eu estou falando de cristão sério, eu não estou falando de pastor nominal, eu não estou falando de crente nominal. Eu estou falando, porque veja bem, hoje, tu está filmando, volta para cá, vou começar logo. Hoje tem uma gama de pessoas que se dizem pastores, que não têm igrejas, não têm líderes sobre eles se auto-intitulam pastores, estão cometendo estupro, estão batendo em mulheres, estão escandalizando a igreja, compra fiado e não pagam, são bebedores de cachaça, são como Ofni e Finéias, são como Nadab e Abiú, são homens perversos, que usam da fé para tirar proveito, mas que não tem nenhum compromisso com Deus. Esses aí, eles merecem mesmo cadeia, merecem mesmo ser preso. Agora, Jesus não morreu porque ele fizesse o mal, ele morreu porque ele fizesse o bem. Aqui está, e nós vamos ver que o próprio apóstolo São Pedro diz que quando você padece fazendo mal, é porque você merece. Agora, padecer fazendo bem, aí é outra coisa. Como é que você está padecendo? As pessoas falam de você porque você prega o evangelho da verdade, porque você é um homem sincero, ou porque você é um pilantra, é uma pessoa que não tem vida no altar, é uma pessoa que não tem verdade. Nós temos que ter cuidado. O qual andou fazendo o bem. Andou fazendo o bem. E curando a todos os oprimidos do diabo. Alguma vez vocês respondam aí bem forte. Algumas vezes vocês vão ler na Bíblia Jesus se levantando para bater em autoridade. Algumas vezes vocês vão ler na Bíblia Jesus andando na rua confrontando o sistema. Algumas vezes vocês vão ver na Bíblia Jesus envolvido com mulher. Algumas vezes vocês vão ler na Bíblia Jesus sendo visto como um pederasta, como um pedófilo. Jesus só andava curando, só andava libertando, só andava socorrendo, só andava ajudando. Mas outra coisa, ele vai morrer não é por causa de todo o povo, ele vai morrer por causa de um partido interesseiro que estava dentro do judaísmo, que não queria perder a sua majestade. Então, Jesus morreu fazendo o bem. Ele morreu fazendo o bem. Então, essa teologia do sofrimento começa em João, volte lá. Olha que Jesus, aqui não sou eu, Jesus não está negando, Jesus não está escondendo, Jesus não está passando a limpo, deixando a suspeita por debaixo do pano. Ele está dizendo, todos me aborreceram. E se a mim aborreceram, o que vai acontecer? Aborrecerão a vós também. Meu Deus do céu. Ou seja, as pessoas vão nos odiar porque nós somos
Servos de quem? De Jesus Cristo. O sistema que eles querem é um sistema liberal, é um sistema mundano, é um sistema de libertinagem, é um sistema de ser vergonhice, é um sistema de bebedeira, é um sistema de traição, é um sistema de adultério, é um sistema de promiscuidade. Então, nada disso se ajusta com o que Jesus ensinou. Então, eles vão nos odiar. Por que odiaram Jesus se ele fazia o bem? Então, nós estamos vendo aqui. Essa é a primeira, e Jesus estava dizendo que nós seríamos o quê? Odiado. Vamos lá para Mateus 5, 11. Vamos lá. Começa do 10. Vamos lá. Agora, aqui ele tem uma bem-aventurança, não é assim? Veja que, em primeiro lugar, Jesus está dizendo que nós seríamos perseguidos. Todo cristão vai enfrentar essa experiência da oposição. Vamos lá. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Vejam bem. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Agora veja que tipo de bem-aventurança, vai. Por causa da justiça. Para aí. Por causa de quê? Ele está falando bem-aventurados que sofrem perseguição por causa de pecado. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa de malandragem. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa de mentira. Ele está dizendo, é bem-aventurado quem é perseguido por causa da... Vai, continua. Porque deles é o reino dos céus. Isso. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. E perseguindo vocês. E mentindo. E quando eles mentirem contra vocês. Disserem todo mal contra vós por minha causa. E disser tudo contra vocês por causa de quem? Aí está a diferença. Aí está a diferença. Então, veja a teologia do sofrimento à luz da Bíblia. Jesus diz, assim como me odiaram, está lá em Mateus 10, 22, assim como me aborreceram, João 15, 18, assim como me perseguiram, vão perseguir a vós. Então ele estava dizendo, mas será bem-aventurado quem, por causa dessa justiça, a justiça de Cristo, continuar de pé. Eita glória! Então deixa eu dizer uma coisa, o missionário que morre pela fé em Cristo Jesus, ele é o quê? Um pastor que morre por causa do evangelho, ele é o quê? Porque olha para cá, tem muita gente que quer fazer missões, hoje está até difícil mandar missionário. Sabe por quê? Porque manda e a família diz, a culpa é do pastor, meu filho estava aqui, né, assim, e meu filho... E fazer missões de qualquer forma é um risco de quê? É um risco de vida, não é isso, pastor? O senhor que fez missões no exterior, como é isso aí? Daí para ele falar, para o povo ouvir. A verdade é que indo ao campo missionário, não importa se é aquele país que está aberto ao evangelho ou não, sempre estamos expostos ao perigo, por muitos fatores. Pelo fator de levarmos o evangelho, que vai muitas vezes contra uma cultura local. Logo, a vida da gente está exposta a um perigo. 2, estamos expostos ao perigo simplesmente pelo fato de sermos um estrangeiro. Já começa sendo um perigo. É mesmo. Então veja, olha aí, aqui foram 20 anos, não é isso? 21 anos. 21 anos. Nós não estamos falando aqui de brincar de missões. E outra coisa, aqui mesmo no Brasil, você pode entregar um folheto, alguém pode te dar um tapa, ou pode te dar um tiro, é assim ou não é? Então deixa eu dizer uma coisa aqui, mas se morrer, a pessoa diz, morreu por causa do evangelho, é melhor tu morrer, olha para cá, Caio, olha para cá, verdade de Deus para o Brasil, é melhor você morrer como um mártir de Cristo, pregando o evangelho, morrendo na sinceridade, como um homem de Deus, do que morrer como um adúltero, de que morrer como um devasso, de que morrer como um veaco, um homem sem caráter, sem moral, interesseiro, que só quer tirar vantagem em nome da fé. Até depois de morto, tem um bocado de homem aí que a gente não pode dizer nada de bem. Pastores que foram 30 anos, quando dava fé, se descobriu que ele tinha mulher, tinha caso extraconjugal, há 30 anos escondido na igreja. Morre e a Bíblia diz que não vai ter caráter, não vai ter nome nem memória. Nem memória. É por isso que o homem de Deus, aí você diz assim, pastor Zé, e por que o senhor prega assim? Porque a minha Bíblia manda. Não é assim?
Eu pregar assim, manda para cá. Eu pregar sempre porque a minha Bíblia manda. Eu vou te dizer, tem pregadorzinho hoje, pregadorzinho de teclado, pregadorzinho de mídia, pregadorzinho de multidão, que quando a pessoa pergunta, e fulano de tal, o que você acha da vida dele? Ele diz assim, olha, eu não tenho nada a ver, Jesus mandou pregar o amor, Jesus mandou pregar foi a verdade. E conhecereis e a verdade o quê? Amor sem dizer a verdade não é amor. Lá em Provérbios está escrito que quem ama faz feridas. Jesus chamou todos os pecadores, chamou ou não chamou? Mas ele disse o pecado deles. Ele disse o pecado deles. Como foi que... Às vezes eu falo aqui, aí tem até pastor, bota para cá, que hoje eu estou zangado. Tem até pastor, para que um linguajar desse? Eu vou te mostrar o que é linguajar da Bíblia. João Batista, quando a multidão vinha para ele, ele dizia, queridos, amados. Era assim? Amados do papai, queridinhos de Jesus, era assim? O que ele dizia? Raça de víboras. Sabe como foi que Jesus chamou escribas e fariseus e doutores? Paredes, sepulcros caiados. Está lá em Mateus 23, leia a tua Bíblia, rapaz. Não é assim? Leia a tua Bíblia. Leia a tua Bíblia para tu saber. Não brinque com o pecado. Você só pode arrancar esse mal com a verdade da palavra de Deus. Teologia do sofrimento. Ele está dizendo que é bem-aventurado. Vamos lá, você leu qual foi agora aí? Mateus 5, 10. Já leu 11? 11 já. Já, então vamos lá. Mateus 10, 19 e 20. Rapidinho, vamos lá. 10, 19, 20. Eu estou só citando algumas, vai. 10, 19 e 20. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que de haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do Pai é quem fala em vós. Quando eles fossem de imediato presos, que eles estivessem perante as autoridades, olha, não leia isso aqui como pregação. Tem gente que pega esse texto aqui para defender dizendo, não precisa eu estudar, não é assim? Não precisa eu estudar que na hora o Espírito Santo me dá a palavra. Tu precisa ler Bíblia, porque a Bíblia manda estudar. Está lá em Josué 9, não aparta de ti o livro desta? Medita como? Nele de dia, no Salmo 1, 2, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Paulo diz, até a minha chegada aplica-te a leitura. Agora, aqui ele está dizendo que quando um crente fosse pego de imediato, levado ao tribunal, ele não soubesse o que ia fazer naquele processo falso. Aí o Senhor diz, não se preocupem, se tu fores fiel a mim, fiel à minha palavra, eu colocarei a palavra na boca de vocês. O Espírito Santo vai colocar. Filipenses 3,10, vamos lá. Sofrimento. Aqui nós não estamos falando de sofrimento da vida normal. Nós estamos falando de perseguição. Eu estou falando da teologia da a perseguição contra os pregadores, a perseguição contra missionários, a perseguição contra aqueles que têm uma fé. Porque luta e sofrimento qualquer pessoa tem. Jesus disse em João 16, 3, no mundo tereis, ou seja, vamos ter aborrecimento, vamos ter luta. Um crente ele pode enfrentar uma seca, um crente pode enfrentar um câncer, um crente pode enfrentar uma doença, um crente pode enfrentar uma falsidade, o crente pode enfrentar crise financeira. Aí nós estamos falando do que? De sofre. Agora, perseguição não é sofrimento. Perseguição é algo bem calculado, bem imaginado, direcionado contra aquele que tem uma fé no Deus vivo. E veja bem, não há nenhum, em toda a Bíblia, todo o povo de Deus em todo o tempo foi o quê? Foi perseguido. Eles tinham lutas e tinham perseguido. Eu vou dar um exemplo aqui. A Bíblia diz que o faraó, com raiva do povo de Deus, lá eles tinham sofrimento, eles tinham luta, eles tinham batalha, mas a primeira lei quem criou para começar a matar quem servia a Deus, quem foi? Foi faraó. Meu Deus do céu! E eu pergunto, eles deixaram de exercer a fé em Deus? Eles deixaram de exercer a fé em Deus porque estavam escravos?
Porque o faraó perseguia? Não. 430 debaixo de taca, debaixo de perseguição, de luta. Aí lá vai, primeira ordem, perseguição para não dar um material para fazer os tijolos. Eles mesmos teriam o quê? Segundo, jogar o menino nos rios. Aí botar as parteiras, não era assim? Para matar. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus saiu vitorioso. Eita glória, foram perseguidos, mas saíram vitoriosos. Quer ver mais? A Bíblia mostra um homem que só porque o rapaz era judeu, ele não gostava dele. Como era o nome? Mardoqueu, não é isso? Amã tinha raiva de quem? De Mardoqueu, só porque ele era. E quando a esposa de Potifar, ela vê que José não deita com ela, ela diz assim: veio aqui um judeu. Está na Bíblia, gente. Ou seja, do Gênesis até chegar no Novo Testamento, o povo de Deus sempre foi. Mas no meio da perseguição, aqui está a igreja de pé, glorificando o nome do Senhor Jesus. Então nós temos perseguição e nós temos o quê? Sofrimento. Sofrimento é o quê? Vamos lá. Da vida, né? No mundo tereis aflições, não é assim? Fome, as lutas e as tribulações desta vida, não é assim? Podem comparar. Isso, enfermidade, batalha, tudo por causa da consequência do. Agora, perseguição é quando alguém de modo ardiloso, satânico, sagaz, sabedoria maléfica se opõe contra Deus, se opõe contra o povo de Deus e os planos do Senhor. Então faça essa distinção entre perseguição e sofrimento, ok? Tem gente que tem uma perseguição contra crente só porque ele já diz que é servo de quem? Servo do Senhor Jesus, servo de Deus. E vocês sabem que o próprio Mardoqueu pediu logo para Esther não revelar a sua. Pronto, então, e aí vocês podem observar que o imperador Cláudio, ele mandou sair os judeus que tinham raiva e muitas perseguições, e não parou por aí. Hitler, ele esforçou-se de modo cruel, brutal, tirânico, desumano, ele perseguiu o judeu, e aí veio a morte de 6 milhões de judeus. Sem falar na noite de São Bartolomeu, sem falar das perseguições que nós vamos pontuar aqui, ok? Então, por isso que nessa verdade prática, ele está dizendo essa questão muito interessante. Vamos lá. Atos 6, 8, né? Começa do 5 até... Vamos lá. Atos 6, 5. E este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra esta lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Muito bem. Então nós vamos pontuar aqui no nosso ponto bíblico. Aqui está, primeiramente, não é?
esse texto bíblico, ele fala de Estevão, primeiro mártir. Eu coloquei aqui, está aqui, ó, Stéphanon, né? Stefano, ok? Está no acusativo. Stefano quer dizer coroa. Então o nome já começa de forma bonito, né? Coroa, E prestem bem atenção que vocês vão compreender a escolha de 7 nomes feito pela própria igreja. Ele não vai se intitular alguém por conta própria. A igreja que os conhecia, né, vai selecioná-los e vão levar aos apóstolos, porque os apóstolos vão se dedicar à oração e à leitura porque eles compreendiam que igreja não era máquina, igreja não é parte burocrática, igreja só se sustenta com um homem que faz o quê? Que ora e lê a Bíblia. Olha para cá, o homem de Deus, ele tem que fazer o quê? Orar e ler a Bíblia. Ele pode construir templo, ele pode participar de mutirão, ele pode fazer o social, ele pode fazer um curso de advogado, ele pode ter um curso de engenheiro, mas ele sabe que a engenharia dele não sustenta a igreja, o direito dele não sustenta a igreja, a psicologia dele não sustenta. Tem um bocado de pastor aí que ele tem doutorado em psicologia e ele pensa que vai sustentar a igreja com o doutorado dele em psicologia. Eu faço 2 doutorados e aí eu vejo esses 2 doutorados, cada doutor falando da filosofia, falando da história, mas eu não vejo nenhum dizendo: queridos, nós precisamos orar para ter comunhão. Porque não trata disso, não é assim? Agora, igreja só se sustenta com o quê? Eita, só com o quê? A Bíblia diz que Jesus, como homem, orava, não era assim? E ministrava a paz. Foi assim lá em Mateus 4 que ele venceu o diabo. Então, se a igreja, olha para cá, se a igreja não tiver oração e palavra, tu tá filmando, Caio? Bota para cá. Se a igreja não tiver oração e palavra, ela é só um... Olha para cá, bota para cá a verdade de Deus para o Brasil. Se a igreja não tiver palavra, ela é simplesmente uma instituição, ela é uma ABB, ela é um sindicato, ela é uma aglomeração, ela é um grupo social. Agora, a igreja que é de Cristo, ela sabe que o alimento dela, a identidade dela, a estrutura dela, o poder dela é palavra e oração. Oração e palavra e eita glória, é isso. Aí eles vão escolher, e olha como é que vem a escolha: procurar 7 varões de como? De boa reputação. Não sou eu. Aí procura um cabra rei desmantelado, procura um cabra rei que já teve tanta coisa ruim, ok? Para ser. Aí tem gente que diz assim: olha, mas Davi foi rei de Israel. Davi não era pastor, era rei. Preste bem atenção, ele não era sacerdote. O sacerdote tinha que ter vida ilibada. Faça essa separação. Davi não era pastor. Quem vai repreender Davi é o próprio profeta Natan. Porque tem um bocado aí que quer... Olha, bota para cá, pronto. Verdade de Deus para o Brasil: engole o evangelho se tu quer ser santo. A Bíblia diz que o Natan chamou Davi e disse: tu não procede como um homem de Deus. Não é assim? Porque o sacerdote, Deus matou Nadab e Abiú porque não prestava. Deus matou Eli porque não prestava. E muitos outros na história. Teve um sacerdote que o próprio rei teve que dizer: tu não pode desenvolver. E quando o rei Uzias tentou ser rei, o sumo sacerdote disse: essa chamada não é para... tu não é da família que foi escolhida. Ou seja, ser rei é uma coisa, ser político é uma coisa, ser pastor é outra coisa. Então não pegue vida de gente bagunçada, porque tem gente que quer pegar a vida de Gideão, que diz que ele teve tantas mulheres, aí quer se espelhar em Gideão. Tem gente que quer pegar a vida de Davi errada para defender o seu próprio pecado. E eu quero te dizer, tu queria ter a vida e o perdão que Davi teve, da forma que Deus perdoou ele? Eu acho que tu não queria. Não é assim? Então, veja bem, Gideão, ouçam bem, Gideão aqui, aliás, Estevão, a igreja vai escolher 7 varões de boa, ou seja, não poderia ser colocado ninguém que a igreja não tivesse conhecimento
da sua vida. Só pode colocar na igreja. Sabe por que tem problema? Porque às vezes você recebe alguém que você não conhece, em nome do amor, em nome da fé, não averigua, não olha a identidade, não vê se ele já foi preso, não vê se ele tem 10 mulheres, não é assim? E amanhã o evangelho está sendo escandalizado por essas pessoas. Como é que diz? Não sou eu, procurai. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões. Não era lá de fora, era dentre eles, que a igreja conhecia. Vai. Aqui dava o quê? Bom testemunho. Lá fora. Porque o testemunho tem que ser tanto da igreja como também fora. Vai. Cheios do Espírito Santo. Aí lá vai. Primeiro é a virtude moral. Aí depois a vida espiritual. Ele tinha que ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Bota um cabra que só tem intelectualidade, que você não conhece a vida dele, que ele não vai prestar na obra, porque ele não está cheio do Espírito. Um homem cheio do Espírito Santo é quebrantável. Um homem cheio do Espírito Santo é amável. Um homem cheio do Espírito Santo tem humildade. Um homem cheio do Espírito Santo tem equilíbrio. Vai. E de sabedoria. Pronto. Cheio, de boa reputação. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E de sabedoria. Pronto. Então, aí vem aqui. Aí eles vão escolher esse homem. E aí são 7. Mas em destaque vão sair 2. Quem são os 2? Filipe e Estevão. Ok? Agora, o que acontece? Vem a primeira pergunta. Quem pode ser escolhido? Primeiro tem que ter todas essas características. Ter boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Só que quando você olha para Estevão, vamos ver que tipo de missionário era Estevão. Vamos lá para o 8. Corre aí para o 8, vai lá. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, em primeiro lugar, esse homem, ele vai ser o primeiro mártir. Ele vai ser o primeiro missionário para falar de Cristo. Agora, ele tem uns predicados importantes. Quais são os predicados que o texto diz? Cheio de fé e de poder. E de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não há como você ser missionário se você não acredita no sobrenatural. Se vocês analisarem, qual é o verso aí que você leu? É o verso 8. Verso 8. Se vocês pegarem o verso 8, ele diz cheio de graça, charitos e dinameos. Olha aqui, charitos e dinameos. O que acontece? Essa daqui é graça. O obreiro só é alguma coisa pela graça. Paulo diz em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus, eu sou o que eu. Essa é a graça que te escolhe, é a graça que te capacita, é a graça que te faz ser um homem cheio de Deus. Aí tem aqui olha aqui, dinameos, é a mesma palavra de Atos 1:8, mas recebereis o vigor, a força, para você entrar no meio de países cruéis, de imperadores miseráveis, de homens assassinos, de beberrões, de homens bárbaros, de homens cruéis. Só se tiver o quê? Diga aí para eles ouvirem. Só se tiver o quê? Se tiver graça e poder de Deus. Só se tiver graça e poder de Deus. Ou seja, aqui o Estevão, ele tem a graça e ele tem o poder. É por isso que ele fazia o quê? Prodígios e sinais. Não basta apenas ter voz bonita, não basta apenas ter argumentos teológicos e ser conhecido na internet e ter milhões de seguidores. Deixa o povo ver que tu tem poder na alma. Deixa o povo ver que tu tem autoridade de Deus. Eita, nenhum homem chamado vai sem a vida comprovada, cheia de sinais e maravilhas. Então, em primeiro lugar, ele tinha esses predicados. Ele era cheio de poder e o que mais? Cheio de graça. De graça. E o que mais? Cheio de fé. Cheio de fé. De poder. De poder. Fazia prodígios. Fazia prodígios. E grandes sinais. E tinha uma vida o quê? Ilibada. E era cheio do Espírito Santo.
Então veja que não é qualquer um que pode ser escolhido. Esse homem que vai ser escolhido, quando a igreja vai escolher ele, a igreja já via todas essas. O grande problema é que eu quero escolher a pessoa no cargo. Aqui está o nosso erro. Ministério não é lugar para homens neófitos. Ministério não é lugar para homem de vidas bagunçadas. Ministério é lugar para homem que a igreja já dá testemunho. Ainda que ele seja fraquinho, doentinho, mas a igreja tem que dar bom testemunho. Vamos lá, Atos 16, 2. Olha o que a Bíblia diz. De um homem que Paulo vai levar consigo. Atos 16, 2. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Eita! Ou seja, Paulo vai levar esse jovenzinho. Mas esse jovenzinho que Paulo vai levar, o que o povo já dava dele? Já dava bom testemunho. Pronto, então, em primeiro lugar, tem que ter predicados. Nós temos que olhar e ver naquele homem o amor. Nós temos que olhar e ver se ele tem vida cheia do Espírito. Pronto. A segunda coisa, aonde era que Estevão ia testemunhar? Vamos lá, pastor, segue a leitura. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa palavra prodígio teras, que quer dizer, aí é coisa portentosa, é milagre realizado. Semeio, eu expliquei um dia desse, é uma marca, mas é também a ação sobrenatural para dizer que aquele obreiro é escolhido por... Vamos lá. Segue. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então veja bem, Estevão pregava onde? Aonde era que Estevão ia pregar? Qual é o lugar que Estevão se concentrava? Vamos lá, aonde era? Ele no meio do povo, mas qual era o local que ele ia? Ele pregava nas sinagogas. Como é que diz só o início do versículo aí? Olha aí, vai lá. E disputavam com Estevão. Sim, dizem que em Jerusalém, alguns dizem que é exagero. Dizem que havia 480 sinagogas. Mas para cada, para a rua, para a região, era uma sinagoga. E cada sinagoga tinha quantas pessoas? 10, no mínimo 10, não é isso? Então, quando ele chega lá naquela sinagoga, veja bem, o Estevão vai para a sinagoga, onde tinha só judeu pesado. Olha aqui! Ele vai pregar, ele vai testemunhar de Jesus a um grupo de judeus que não aceitava a ideia de Cristo, que eram tradicionais, que não recebiam a mensagem sobre o Cristo vivo. E lá ele encontra um grupo. Vamos lá, como era o nome desse grupo aí? Vai. Está aí no mesmo versículo, você lê agora. Libertos, dos libertos sirineus, alexandrinos. Lá vai. Libertos, como era? Libertos, sirineus, alexandrinos, os que eram da Cilícia, da Ásia. Esses libertinos que estavam lá, não é que são 4, é que eles já haviam morado nesses lugares e eles estavam lá, entenderam agora? E aí quando você olha para o texto bíblico aqui, essa passagem libertos ou libertinos tem 2 sentidos. Vamos lá, Provérbios capítulo 28, verso 7, ok? Vamos lá. Primeiro, libertinos era uma palavra que, se aplicada na prática, podia falar de libertinagem. Vai. 28, 7. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. Está vendo? Então, a tua aí é a revista atualizada, é? Pronto. Pois é, veja que ele despreza a lei, vivia na libertinagem. E a segunda era libertinos, não é isso? Que aparece aí, ou seja, isto é, dos judeus libertos, ok? Isso aqui o próprio texto, ele está falando aí. Então, ele vai para essa sinagoga, ele vai pregar nessa sinagoga, ele vai testemunhar de Jesus. Depois de Saulo, cheio de Cristo, Estevão vai para a e lá na sinagoga ele vai falar de quem? Ele vai falar de Cristo. Agora vem o mais interessante. Quando ele chega nessa sinagoga, tem esses homens, esses libertinos, esses homens acirrados, cruéis, que eram, eu vou dizer, hábeis, eram
agudos no seu ensino e que iam se opor a Estevão, mas é ali que Estevão vai. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos: quem conhece Cristo de verdade, quem tem Ele no coração, não tem medo de quem faz cara feia, não tem medo se é alto, se é pequeno, se é baixo, não tem medo do tamanho do conteúdo de inteligência que ele tem. Era para aquele local que Estevão ia. Eita, porque para testemunhar, eu estou falando de testemunhar de Cristo. Se tu é um fracotinho velho, se tu tem medo, tu nunca vai testemunhar de... Agora, se tu tem poder, se tu tens graça, se tu tens autoridade, tu entra onde está o inferno, tu entra onde está o poder das trevas, e abre a boca e dá testemunho com autoridade. Teve um homem que Jesus curou, que ele, na verdade, era cego, e os doutores em teologia começaram a bater nele. Aí ele disse assim: parece que vocês também querem seguir o Jesus que me curou, não é assim? Aí pronto, ele diz assim: tu é todo em pecado e quer nos ensinar. Crente, quando Jesus entra nele, ele dá testemunha com vida. Eita, meus irmãos, oh, coisa boa é a Bíblia. Agora vamos ver, quando eles começaram a disputar, vamos lá, qual é o versículo aí? Disputavam com ele, não é isso? Disputavam com ele. Depois do que tu leu, vai. 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Isso, não podiam resistir. Eu coloquei aqui, está aqui, deixa eu ver aqui, está aqui, ó, Sizetunes. Observem bem que essa expressão aí, deixa eu ver aqui, discutindo, essa é a expressão. Agora, não podia resistir, está aqui, antistenai, eles não podiam resistir. O quê? A sabedoria de quem? De quem? Vamos lá, como é que diz aí? E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E ao espírito, ou seja, está em letra maiúscula aí, você pode analisar. O espírito, quem era que estava dando graça? Quem era que estava dando autoridade? Quem era que estava dando poder? Quem era que estava dando sabedoria? Pronto. É aqui que eu quero falar. E se vocês analisarem, aí é o verso 10, é o verso 10. Rapidinho, lê aí Lucas 21. Verso 15, depois Atos 5:39. Rapidinho, vamos lá. Lucas 21:15. Isso. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir. Eita! Nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Lê de novo. Porque eu vos darei boca e sabedoria para que a que não poderão resistir. Bota para cá. Querido pastor, querido missionário, querido obreiro, se você foi chamado por Deus, e se tem um Espírito de Deus na sua vida, e se você ora e lê a Bíblia, e se lê a Bíblia e ora, se você tem compromisso com a obra, o Senhor vai te dar uma sabedoria. A Bíblia vai estar dentro de você, a unção vai estar dentro de você, o Espírito Santo vai abrir a tua mente, e ninguém vai resistir à sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Não é assim que está aí? E tu quer mais? Vamos, depois tu volta para aí. Isaías 54:17. Corre. Isaías 54:17. Vamos lá. Isaías 54:17. Vamos ver lá. Olha o que diz a palavra do Senhor. 54:17. 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não prosperará, vai. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Pronto, Atos 5:39. Só para a gente fechar. Aqui a Bíblia diz que ninguém podia resistir ao Espírito que ele falava. A graça de Deus estava em Estevão, o poder de Deus estava em Estevão. Olhe para mim aqui, você pode... tinha um doutor que estava discutindo com um irmão, e o irmão
não sabia quase nada da filosofia que o doutor estava discutindo. E o doutor só falava na filosofia. Aí o irmãozinho, meu querido, eu não tenho essa sabedoria de filosofia, mas eu quero te dizer que o Deus dos céus, ele diz na palavra dele, pá. Pronto, porque se o teólogo velho, vou dar um exemplo aqui, se o ateu diz que não existe Deus, aí tu olha para o ateu e tu diz, é verdade, esse seu posicionamento, o meu Deus já falava dele há muito tempo, Salmo 14, diz o Nécio no seu, não há o quê? Deus. Aí você chega, aí tem um doutor em filosofia, aí ele diz assim, eu não creio nesse Deus de vocês, eu creio na minha cultura. Aí também tu diz assim, é verdade, meu doutor, a minha Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1:22, que nós somos salvos pela loucura da prega, e vocês judeus pedem sinais, e o grego sabedoria, mas nós pregamos a Cristo Jesus. Se o camarada chega para ti e diz, eu não acredito em céu, não é assim? Eu não acredito em céu, diz, meu querido, é um problema seu. A minha Bíblia diz claramente que Jesus falou em João 14, 1-3, eu vou levar vocês, como eu prometi. E Paulo diz, a nossa pátria está nos... Então quem tem Bíblia, olha para cá, tu não precisa de doutorado de Harvard, de Cambridge, para tu ser convencido, se Jesus está dentro de você. Eita rapaz, eita. É por isso que Paulo diz assim, olha para cá. Gente, deixa eu explicar. Tu está filmando, Caio? Olha para cá, gente. Evangelho não é filosofia. Evangelho não é cálculo de lógica. Evangelho não é pensamento humanista. Evangelho não é análise de laboratório. Evangelho, gente, é a revelação. Gálatas, como é que tu já encontrou aí? 5:39? Como é que diz? 5:39. Mas se é de Deus, mas não podereis desfazê-la. Não podereis desfazer. Para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Eita! Palavras de Gamaliel, não foi? Deixa isso aí, porque se for de Deus... Eita, meu pastor, tu é de Deus, é? Bota para cá, Caio. Tu é de Deus, irmã, tu é de Deus. Pois faz teu trabalho. Tem irmão que fica, eu estou fazendo esse trabalho aqui na igreja, ninguém me vê. Se é de Deus, não precisa ninguém ver, deixa Deus ver, porque no final quem vai ser recompensado é você. É assim ou não é? É no final. Então ele está dizendo assim, olha, deixa, porque se é de Deus, ninguém, mas se não é, naturalmente se acaba. Não é assim? Então não adianta. Quando você vê, tem uns que começam querendo pregar, fazendo a zoadona, quando dá fé some, não é assim? Rapaz, o irmão, é porque ele pensava que era só, olha para cá, ei Caio, bota para cá, bota para cá, olha, eu quero dizer para você, na lição passada, tinha alguém dizendo que eu cobrei 14 mil, eu não cobro. Qualquer pastor no Brasil, presidente de igreja, o presidente de pequena igreja, que disser que o pastor Oziel cobra 1 centavo para pregar, você pode dizer, meu pastor, você não fala a verdade, eu não cobro. A única coisa que eu digo, meu pastor, eu sempre ando com a minha esposa, não é assim? A igreja paga a minha passagem, a da minha esposa, me dá um hotel, que eu gosto de ficar reservado com Deus, lá no hotel, buscando a Ele, meditando na palavra, e também para que à noite eu não vá pregar, alguém diz assim, o pastor estava na casa do irmão, e ouviu a história da vida da irmã, por isso que ele está falando ali hoje à noite, não é assim? Eu evito isso. Então olha para cá, eu não cobro 1 centavo. O pastor, quando me pergunta, qual é o seu cachê? Eu digo, pastor, não tem um cachê. O senhor me dá a oferta que o senhor sentir no seu coração. Então pronto. Ontem mesmo eu fui pregar no local, aí eu fui, aí lá, só de combustível eu gasto para ir e vir uns 400. Aí o pastor perguntou, pastor Oziel, quanto foi a sua despesa? Eu disse, pastor, o que o senhor dá e o que o senhor sentir no seu coração. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu lhe dando R$1.000, tu fica feliz? Aí eu disse, não tem problema, gastei 300 com combustível, quase 400, dei uma parte para um motorista que vai comigo, e aí a gente come o lanche, quando chega aqui, chega sem nada. Aí tu é quem sabe, se tu quer, gasta todinho na viagem, né? Agora, se tu é mão mirrada, se tu é desgraçado, se tu tem espírito de pobreza e de miserabilidade, aí é uma questão sua, não é assim? Mas a Bíblia diz que a alma que rega, esta será regada. Aí pronto, é que está lá em Provérbios 11, 24.
Não é isso? A alma generosa. A pessoa dá. Tem irmão que quanto mais você. Porque eu não vamos deixar de falsidade. Olha para cá. Vamos deixar de falsidade. Tem irmão que ele é o seguinte. Ele diz, não tem amor, né? Aí quando a gente vai sem nada, ele não dá? Ele não dá nada. Meu irmão. Não é assim? Ele não dá nada. É, para dizer que vive. O irmão vive da obra, mas ele tem filho. Tu vai cuidar do filho dele quando ele envelhecer? Tu vai dar a escola do filho dele? Vamos deixar de falsidade, irmão. Tem um bocado aí na internet que não pode um pastor, um missionário ir para a praia, aí que ele diz assim, olha, comendo dinheiro da igreja, é da igreja mesmo, não é teu não, miserável, que tu não dá nada, desgraça. Tu não dá nada. Quando eu falo de desgraça, Calbart diz que a pessoa que não tem graça é o quê? É um desgraçado, porque só quem tem graça abençoa. É assim ou não é? Aí pronto, irmão, a pessoa tem que ser sensatez, como é que um professor ensina, e aí a pessoa não dá nada. Eu duvido se tem um professor aqui, olha para cá, qualquer professor que diz que ama, que diz assim, eu amo dar aula. Diz aí para eles ouvirem, tu está com medo deles? Diz aí, bota aqui na cara dele. Não fica sem salário, na hora que atrasa vai Mas ele não tem amor? Ele não tem amor? Mas aí tem as contas para pagar. Aí o amor não paga não, as continhas dele. Não paga conta não. A gente tem um amor, tem um apreço pela profissão, mas não paga. Meus não. irmãos, Jesus disse em Mateus 10, digno é o trabalhador do seu salário. Eu já disse aqui, não é para pastor explorar, não é para pastor pedir de ninguém. Agora, um homem de Deus que prega o evangelho, que analisa, olha, só para vocês terem uma ideia, eu gasto mais ou menos aproximadamente, aí eu gasto 4, 5 mil reais só comprando livros. Tudo coisa caro para fazer tradução. Eu faço curso de tradução, eu faço curso daquilo ali. Aí a pessoa vê isso ali, pronto. Aí tem gente que diz, a Bíblia diz de graça recebeste, e de graça. Pois pronto, pô, vá no médico que faz a tua cirurgia. Vai dizer para ele fazer de graça, porque o dom natural que ele tem é também de quem? É de Deus. Mas tem os aparelhos para pagar, tem a injeção, não é assim? É o trabalho. Veja bem, Deus ele dá o dom, ele dá a palavra, nós estamos pregando a palavra. Agora, quando você escreve, quando você tem um papel, tem a caneta, tem a tinta, meus irmãos, assim não funciona, não é assim? Assim não funciona. Então nós estamos falando do que aí? Nós estamos falando que ninguém podia resistir. Então, se é de Deus, ninguém resiste. Olha para cá, se o teu ministério é de Deus, ninguém vai tirar ele. Bota para cá, Caio, verdade de Deus para o Brasil. Olha para cá, meu irmão. Você que diz assim, o pastor me perseguiu e eu desisti. Pode esse pastor te perseguir, pode esse auxiliar te perseguir, mas se teu ministério é de Deus, ninguém arranca essa força, essa graça, essa autoridade que há dentro de você. Fala mais alto do que tudo. A morte não arranca, não é assim? A perseguição não arranca, a luta não arranca, é maior. Pronto. Então, nós citamos a outra que eu ia falar. Qual era a outra referência? Eu citei? Porque eu citei Atos 5,39, já foi lido, né? E a Isaías 54, 17. Nenhuma ferramenta, não é assim? Ou seja, quando você tem Deus de verdade, ninguém te pode. Agora eu pergunto aqui, essa sabedoria que ninguém podia resistir, veio da academia? Essa sabedoria que ele recebeu, vinha dos livros? Quem era que dava para ele? Porque a Bíblia diz que só o Espírito que penetra as profundezas, aí ele entra na tua vida e te revela coisa que o livro não te revela, a ciência não te revela. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, você pode pregar a mensagem mais bonita, aí quando você pergunta, a pessoa diz, eu li aquilo ali no livro do Flávio José, não é assim? Eu li aquilo ali no comentário da gramática de Gessênio, não é assim? Eu li aquilo ali no comentário de Rashi, um comentário judaico. Eu li isso ali no Talmud, é assim ou não é? Agora, quando tu fala na graça de Deus, no poder de Deus, na unção de Deus, o camarada vai, tá com raiva de ti, desgraça, não é assim? Mas ele não vai resistir, é o Espírito Santo. Quando tu fala de Deus, a alma toca. O Espírito Santo penetra até a divisão do quê? Alma, juntas. Eita. Deu vontade foi de chorar agora.
E é bom. Rapaz, é bom. Uma mensagem quando vem de Deus, olha para cá. Eu falo aqui, meus irmãos, quando você vê um pregador, que ele está pregando aqui, pá, e a igreja está sentada ouvindo, aí de repente começa a chorar, de repente começa a dizer, eu preciso mudar de vida, não é assim? Olha para cá, eu não estou falando daquele pregador, ei, aquela irmã que está ali, Chiquinha, isso não muda a vida de ninguém, meu irmão. Aquela irmã, pronto, eu estou falando da palavra revelada, que ela desnuda a tua vida, ela revela. O pregador está pregando como um pastor. Um rapaz disse que entrou na igreja e ele era muito crítico e ele não ligava para ninguém. Um dia a namorada chamou ele e disse assim, ó, se tu não mudar de vida eu vou te deixar, porque você é saliente, é para frente, é crítico. Aí ele foi numa igreja, quando chegou lá tinha um velhinho pregando, que ele disse que começou a mangar da careca do velho, que a cabeça dele era toda raspadinha, brilhava que nem asfalto quando é colocadinho na hora. Aí ele disse que, mas, velho daquele ali, olha a cabeça daquele velho. Aí ele disse que o velhinho começou a pregar, e começou a abrir a Bíblia. Ele disse que foi como pegar um bisturi e começar a cortar ele. E o velhinho lá, e ele estava na galeria. Aí o velhinho, tudo que ele era na vida, o velhinho começou a destrinchar ele. Tu é assim, a Bíblia está dizendo que tu é assim, a Bíblia é assim. Aí ele disse que começou a chorar, meu Deus, como é que esse homem conhece minha vida? É a palavra. Não é assim? Nós estamos com a ideia de culto hoje totalmente errado. É de pula. Nós estamos com a ideia de culto. É de que é aquele barulho. Ei, receba. Ei, pronto. Aí pronto. É uma macacada. E ninguém mais quer Ninguém mais quer palavra. O diabo, olha para cá, Caio. Verdade de Deus para o Brasil. Bota para cá. Eu vou dizer uma coisa, ninguém mais quer palavra. E sabe quem é que está fazendo isso? É o diabo. O diabo está fazendo você gostar mais de louvor para não ouvir palavra. O diabo está fazendo você gostar mais de círculo, de espetáculo na igreja, para não ouvir a palavra. Porque só há uma coisa que justifica, só há uma coisa que santifica, só há uma coisa que muda a vida. É a palavra. E os crentes, boa parte, não estão querendo mais a palavra. A palavra. Ei, irmão, depois que um crente é paz, eu ouvi hoje aquela mensagem, eu não vou mais ser o mesmo, não é assim? Porque quem vai aplicar ela no seu coração? É o Espírito Santo. Eu já vi até pregador dizendo, eu vou dizer uma verdade aqui, eu já vi até pregador dizendo assim, aquele pregador, ouvi ele pregar, ninguém deu glória a Deus. E quem foi que disse que é para o pregador pregar? Me mostre tu está filmando, Caio? Me mostre um versículo na Bíblia que diz assim, quando o pregador pregar, deem glória. Quando o pregador pregar, saiam pulando. Me mostre um versículo. Tem? Vocês que são bons de Bíblia aí, tem? Não tem. Agora tem uma coisa, a Bíblia diz, prega a tempo. A palavra é quem faz o milagre. A palavra, já pensou? O bandido vai para casa, aí ele diz assim, rapaz, ele vai na casa, meu Deus do céu, aquele pregador disse que eu não posso dar lugar ao diabo. Rapaz, é negócio sério. Tu já pensou, quem é que anda hoje pregando, dizendo, ei ladrão, não roube? Quem é de nós que anda pregando? E Paulo pregou isso, não pregou? É 4:27, vem rapidinho, corre lá. Efésios 3, não é isso? Como é que diz? Aqui, 28. Aquele que furtava... Leu antes. Não deis lugar ao diabo. Aí, olha o Paulo pregando, escrevendo, não deis... Ele só escrevia, não deis lugar ao diabo. Aí o que mais? Aquele que furtava... Aí ele vai dizer, para não dar lugar ao diabo, aquele que... Furtava, não furte mais. Vocês já imaginam, eu estou aqui pregando, bota aqui, Caio. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, era assim que eles pregavam, irmão. Não é assim? Pronto, Vem cá. 2, 3 de vocês. Vamos fazer que nem Jesus falava naqueles dias. Pronto. Senta aí os dois no chão, né? Senta bem aí. É só um sistema, né? Aí pronto. É coisa boa. Olha, ele falando nas casas era assim. Não deis lugar ao diabo. Aí tu me pergunta, por quê? Vai. Né? Como não dá lugar ao diabo? Olha, porque é o seguinte, se você furtava, não furte. Aí tu diz assim, mas eu não consigo, eu não tenho força. Mas é mais forte do que eu não consigo ficar sem roubar. Andar em espírito, meu filho.
ande no Espírito, e assim tu não vai cumprir o desejo da carne. Você sabe o que a carne faz, não é assim? Aí pronto, aí ele pregava. A Bíblia diz que Paulo aprendeu sentado aos pés de quem? Era só assim. Aí agora, obrigado. Aí agora, irmão, nós, os cultos, se não tiver balela, não é culto. Agora imagine, o que toca mais? É o ensino desse ou é a zoada de um pregador? Pois é isso. Eita, meu Deus, é coisa. Ninguém podia resistir. Agora, a diferença não é falar. A questão não é falar. Todo mundo pode falar. Agora, a Bíblia diz que ele falava pelo... aí você vê, o latim fala do ablativo, o grego fala da instrumentalidade. A boca dele era um instrumento de quem? Oh, glória. Era o Espírito Santo. Já tinham oradores melhor do que ele na época. Não é, pronto, se vocês pegarem, me parece que era Santo Agostinho com Ambrósio, né? Ele dizia, Santo Agostinho, ele dizia, você não me engana na filosofia, não me engana nos argumentos, mas quando eu vou te ouvir eu choro. Aí, palavra de Deus, não é assim? A palavra de Deus, Hebreus 4:12, ela é viva, e ela é o que mais? E Isaías 56:11, né? Ela não volta, ela faz o que lhe apraz, pronto, ela fica lá dentro. O Paulo, quando ele viu Estevão, a Bíblia diz, foi como um aguilhão, pronto, as armas dos opositores. Agora vamos lá, esses opositores, eu não sei, pastor, vamos ver só as armazinhas dele aí. Então, vamos só ler, para não... observam, primeiro, eles porque não podiam o quê? Pronto, resistir à sabedoria, não é isso? Aí lá vai, aí eles subornaram, excitaram, o que mais? Apresentaram falsas testemunhas. Ok, vamos lá. Quais eram as 3 armas dos opositores, dos pregadores? Subornaram, porque ele não consegue vencer, ele não consegue derrotar, ele não conseguia vencer a sabedoria do Espírito, e ele subornou. Quando a gente lê lá, nós não vamos ler porque o tempo já foi. Olha, Jezabel não conseguia derrotar a sinceridade do Nabote. Ela fez o quê? Subornou, pagou homens vagabundos, homens pilantras. A Bíblia diz que muitos fizeram isso com Paulo. Pagavam homens cruéis, vadios, não é assim? Homens vadios. Nós temos que orar pelos missionários, temos que orar pelos pregadores. Há muitos que são subornados, malditos, pagos para agirem contra os homens de quem? Os homens de Deus. Qual é a terceira arma deles? Eles incitam, não vamos aceitar essa congregação aqui, não vamos aceitar essa igreja aqui. Tem povoado aí que não quer aceitar uma igreja, mas aceita um cabaré. Não quer aceitar uma igreja, mas aceita um bar. Não quer aceitar a igreja, mas aceita lá um tráfico. Não quer aceitar uma igreja, mas aceita o quê? Um motel. É melhor tu aceitar a igreja. Qual é a terceira arma deles? Aí pronto, eles fazem. A Jezabel fez isso. O Tobias, Gesem, Sambalate fizeram. Noadias também fez isso. Só homens ruins, olha para cá. Pessoas que não conseguem vencer os pregadores pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus. Eles inventam todo tipo de mentira e perseguem para tirarem de lá os pregadores do Evangelho. E aí depois vem os opositores da obra de Deus. Pronto, só nós não vamos ler, porque nós já... Atos 8. Quando você vai para Atos 8, olhe para cá. Já está aí com o texto? Olha, vai lá rapidinho, é só 4. E também Saulo consentiu na morte dele. Lá vai. Já vamos logo explicando. E também Saulo, olha aqui, ó. Saulos, não é? É um nome judaico, não é um nome grego, não é isso? Quando você olha para esse nome, que é tipo Saul, não é isso? Que é Shaul, não é isso? Então você tem aí esse nome que é desejado, é um nome judaico. Alguém usa esse nome aqui para dizer que ele fazia parte de Sinédrio, mas alguns não são da oposição de que ele fazia parte do Sinédrio. Alguns dizem que ele era membro da sinagoga. Mas esse homem aí, vocês vão observar, ele vai ser um opositor ferrenho contra o quê? Contra o Evangelho, não é isso? Então vamos lá.
Depois, o que diz? Vai lá. Fez-se naquele dia uma grande perseguição Pronto, contra a igreja. lá vai. Aí você vem para cá, ó. Aqui, ó. Diogmos. Vamos lá? Diogmos. Aqui é perseguir como se estivesse atrás de uma caça. Esse é o sentido da perseguir. Ou seja, quem monta uma perseguição, fala isso amanhã na escola dominical, quem monta uma perseguição não é uma... Fala aí, senão o povo não vai ouvir direitinho. É um predador atrás da caça. E esse predador que sai atrás da caça, ele projeta tudo, Sim. ele pega a bala, Sim. ele organiza tudo, Sim. ele espera o momento, Sim. ele tem controle emocional, Sim. ele tem controle emocional, ele tem controle Sim. mental, Sim. porque tudo que ele vai fazer para matar, ele está... É calculado. Pronto. Então, perseguição contra a igreja não é aleatório. Esses homens que estão em universidade, esses homens que estão em centros de estudos contra a igreja, eles já vêm tudo como? Bem planejado, bem argumentado. Então, olha quem é que vai encabeçar. Sabe quem é que vai encabeçar? Quem é que vai encabeçar a perseguição? Saulo. Só que há uma coisa, aquilo que ele pensava que era para o mal, eita glória, todas as cooperam para o bem dos que amam a Deus. Olha aqui, ele pensou que seria um mal, mas aí ele foi mexer numa caixa de maribonde, porque ele triscou em um, depois que Estevão foi morto, aí o que aconteceu? Sabe por quê? Eu li um teórico que diz que quando Paulo viu Estevão, ele cheio da glória, cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção, ele disse assim: se os outros forem como esse aí, nós estamos perdidos. Vamos matar logo ele, porque o negócio vai parar. Aí mataram o Estevão. Quando mataram, aí eles começaram, e os crentes fizeram o quê? Se espalhando, fugindo, eram como caças, perseguidos, mas a Bíblia diz que aonde eles chegavam, oh aleluia, eles falavam do nome de Jesus. Nem perseguição, nem morte, nem desafio, nem peste, nem imperadores, nem judaísmo conseguiu deter a marcha daí, porque Jesus disse em Mateus 16, 18, as portas do não prevalecerão contra quem? Contra a minha igreja. Então, a igreja, no meio dessa perseguição, ela se tornou, foi uma bênção. Agora alguém pergunta: pastor, e por que os líderes não foram perseguidos? Deus, irmão, é sábio, Deus é inteligente, a sua sabedoria ninguém consegue vencer. Ele tinha que ter lá em Jerusalém os homens colunas que estivessem mantendo o controle, arquitetando bem direitinho os planos divinos. Verdade. Os irmãozinhos se espalhando, aí saíram os apóstolos para ver como é que estava o evangelho. A Bíblia diz que o evangelho chegou em Samaria, que tinha uma mistura tremenda, que os judeus não aceitavam. Ali a barreira racial foi quebrada e o nome de Jesus foi o quê? Pronto. Por isso que a liderança ficou lá. A gente tem que entender isso. Foram lá. Agora tem uma coisa, por que Paulo ele teve esse ódio contra? Por que ele quis perseguir? Olha para cá, às vezes você não entende, mas Satanás provoca o coração de um homem, Satanás muda alguém para que ele entenda isso. Vamos ver aí rapidinho, Gálatas 1,13, depois do 23, 1 Coríntios 15,9, rapidinho, vamos lá. Gálatas 1,13. Isso, depois do 23. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Olha aí. 23. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Vamos lá, 1 Coríntios 15,9, depois Filipenses 3,6, rapidinho. 15:9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Isso. Filipenses quanto? 3,6. 3,6. Isso. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Porque Paulo entendeu que Jesus era uma farsa. Jesus era uma montagem dos apóstolos, dos discípulos. Porque para ele, quem morresse no madeiro era o quê? E como era que eles iam adorar um maldito, um criminoso? Então Jesus era uma
faça. Paulo só foi crer em Jesus porque o próprio Jesus se revelou a ele, está lá em Atos 9. Veja que eu quero dizer para vocês que salvação, gente, olha para cá, Caio, salvação não é laboratório, salvação não é lógica humana, há uma lógica no propósito bíblico. Gálatas 11, no primeiro 11, rapidinho, vê lá, Gálatas, como é que diz? Primeiro 11, como é que diz aí? Primeiro 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim... Para aí, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. Eu não aprendi de rabino, eu não aprendi de judeu, eu não aprendi de homem. Vai. Não o recebi, nem aprendi de homem algum. Eu não recebi, nem aprendi de homem algum. Vai. Foi pela revelação de Jesus Cristo. Não adianta você tentar num culto forçar alguém a receber evangelho. Não é assim? Olhe para mim aqui, eu prego o evangelho. Quando eu termino de pregar, eu digo: alguém nesta noite que ouviu a palavra quer vir à frente para que eu ore? Porque eu não posso forçar você a ser, porque evangelho é revelação. A gente prega a palavra e quem revela quem é o Cristo que salva, quem é? É o Espírito Santo, está lá em João, ele é quem convence, 16, 8, 9, ele é quem convence do pecado, da justiça. Paulo diz: eu não aprendi evangelho. Hoje tem um bocado de gente que está tentando aprender evangelho. Tu pode fazer o curso de teologia, tem gente que faz um curso todinho de teologia, e quando termina ele não sabe quem é? Quem é Jesus. Sequinho. Então aí você vê, e Paulo está dizendo: eu não recebi, eu não aprendi. Eita, irmão. Quando você vê Bart Ehrman, que nega o Novo Testamento, outros teólogos negando Jesus hoje, é porque eles perderam, eles só aprenderam evangelho na faculdade, mas eles não aprenderam evangelho na vida de... Bota para cá, Caio, bota para cá. É impossível, olha para cá, teólogos, é impossível. Um dia que Cristo te encontrou, se revelou para ti, salvou a tua vida, te tirou da desgraça, deu uma alegria que a tua alma nunca teve ela, te revelou a glória do céu, nunca mais você volta ao pecado. Não há como você negar, não há como você, não depende de textos originais, não depende de cálculo. Quando Cristo entra em você, que Ele te tira do pecado e fala contigo, nunca mais você abandona Ele. Eita glória! É por isso que Paulo disse: ele me apare experiência pessoal. Não é assim? Quando você vê um teólogo, eu agora falei segunda-feira isso, né? Eu falei segunda-feira isso aqui, que a ciência, ela vai pegando os paradigmas nas tabelas, e aquilo que vai sendo errado na ciência médica ou na física, aí ele diz: olha, tem um errozinho bem aqui, que é o paradigma, é chamado de anomalia. Então eles vão avaliar aquilo ali para ver o erro, até encontrar uma nova descoberta. Aí na teologia, quando você vê um teólogo: eu descobri algo novo, é mentira dele, porque a Bíblia já está aí há muito tempo. Pode surgir um vocábulo novo no grego que você aprendeu, pode surgir alguma coisinha. Agora a Bíblia, ela é inalterável, é a palavra de Deus. Pronto, pastor? Acabou. O que é a igreja perseguida? Já está lá. Igreja perseguida é aquela igreja que, por causa da sua fé, da sua crença em Jesus Cristo, ela vive opressão, planos arquitetados por pessoas inteligentes, radicais, que podem envolver questões políticas, podem envolver questões étnicas, não é isso, pastor? Podem envolver tudo isso. Mas, por exemplo, quem vai para a janela 10x40, que tem um dos países mais resistentes do mundo, a perseguição contra a igreja lá é porque eles são de outras religiões. Por exemplo, quem é muçulmano, o Alcorão diz que não pode existir outra fé no mundo senão a fé em Alá. Aí o que é que eles mandam fazer? Mata, persegue. Quem se converte ao cristianismo lá vai ser o quê? Morto. Então a igreja perseguida, ela é perseguida não é aleatoriamente, ela é perseguida por causa da sua fé, ok? Nós temos aqui os países que são os mais perseguidores. Tem vários aqui, mas eu não coloquei aí para o pastor Luiz colocar no quadro, porque é muito grande.
Aí nós temos aí um monte de países. Olha aí, nós temos a Coreia do Norte, nós temos o Afeganistão, nós temos a Somália, nós temos a Líbia, nós temos tantos países aí que perseguem os cristãos, por causa da sua fé, por causa de Cristo Jesus, ok? Agora, como é que a igreja deve ajudar, aqui está, os perseguidos? Eu coloquei aqui, a nossa ajuda aos perseguidos, lá vai, primeiro pela a oração. Quando a igreja ora, ela ora pelo bem dos missionários, ela ora pela família dos missionários, ela ora para Deus dar coragem aos missionários, ela ora para Deus não deixar a visão dos missionários morrerem, né? Assim, a visão da obra morrer. A igreja ora para que também haja conscientizar. Hoje nós temos a mídia, nós podemos ajudar. Advogados crentes podem ajudar, falando dos direitos humanos, levantando outros países para falar da liberdade de crença, do respeito que cada um deve ter pela sua crença, pela fé do outro. Conscientizar. Depois, pode ser também fornecimento de ajuda humanitária. Um missionário que está no campo, a família, que é perseguido, é um ser humano, tem estrutura moral, tem estrutura física, tem estrutura emocional, e ele pode entrar num abalo. Por isso que a igreja deve orar e ajudar esse missionário, ok? Nós colocamos aqui, o que é essa perseguição? É um sistema severo de opressão, que pode ser mental e também violento, ou ostracismo social. Segundo, o primeiro mártir da Bíblia, quem foi no Novo Testamento? Estevão. Nós temos perseguidores, que são indivíduos, homens cruéis, dominados pelo diabo, mente diabólica, que perseguem os servos de Deus. Nós fomos advertidos por Cristo que nós seremos o quê? Perseguidos. No Novo Testamento e na história, os cristãos foram perseguidos por quem? Judeus e quem mais? E romanos. A igreja ela foi dispersa e nós temos a perseguição histórica que envolve os discípulos, os apóstolos, as igrejas, e aqui nós temos os gnósticos que negavam a Cristo, e nós temos os imperadores. Eu vou marcar um outro dia para mim falar sobre isso, porque quando você pega de 100 até 313, não é isso? Você tem uma perseguição ferrenha, e aí você vai começar com Nero, que quando Roma pega fogo, ele mesmo tentando reconstruí-la, botou fogo, e depois ele culpou quem? Os cristãos. E foi durante o império desse homem cruel que morreram dois grandes homens de Deus. Quem? Paulo e o apóstolo Pedro. Então veja bem, eu coloquei aqui que as causas que os crentes eram perseguidos eram diversas. Primeiro, os crentes não eram iguais aos pagãos. Primeiro, ódio. Por que eles não comem com a gente? Por que eles não se sentam com a gente? Por que eles se vestem diferente? Por que eles andam diferente? Os cristãos eram diferentes. Eram diferentes dos mundanos, ok? Segundo, eles não adoravam os ídolos. Ou seja, por que eles não adoram os nossos ídolos? Por que eles não têm as nossas crenças? Irmão, o povo já não gosta da gente. Eu estou falando das causas das perseguições. Por que eles não se vestem como a gente? Por que eles não bebem vinho como a gente? Por que eles não vêm para a festa de Dionísio? Por que eles não se entregam também à prostituição? Por que eles só querem casar agora com a mulher? Por que o homem tem que ser sincero? Por que eles não podem viver assim? Aí eles se zangavam. Por que eles só vivem reunidos, chorando e adorando? Então eles não gostavam disso. Aí eles diziam também, e por que eles não fazem honra ao imperador? Por que eles não adoram, não se ajoelham perante quem? Olha porque, vê bem aí rapidinho, pastor. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, rapidinho. 2 Tessalonicenses. Vai lá. 2, 3, 4. Capítulo 2, 3, 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Pronto, sabe por que eles tinham raiva da igreja? Porque depois, antes vocês sabem que o judaísmo era ligado com quem? Com a igreja. Então todos conviviam juntos. Depois que o judaísmo se torna legal, eles não querem mais a presença da igreja. Sabe qual é outra coisa que vai ocasionar a tribulação e a perseguição? Porque a igreja tratava todo mundo
igual. Então eles disseram, não, que negócio é esse? Até o imperador, até o governador, quando entrar aqui dentro, é igual como um pobrezinho. Eles não aceitavam isso. Todos eram iguais. E aí vocês podem analisar o seguinte, o interesse econômico. Quando você vai para Atos 19, você vê que um grupo de pessoas se levantam contra quem? Contra Paulo. Aí olha para cá, e eu já preguei isso aqui. Eles disseram, esse Paulo vai tirar o nosso emprego. Ele não é assim? Esse Paulo com o negócio de converter, daqui um dia não tem quem adore a Diana, daqui um dia não tem quem faça mais a fitinha pro braço, daqui um dia não tem mais a festa da nossa padroeira, daqui um dia ninguém mais vende a cerveja, daqui um dia ninguém mais vende a droga, daqui um dia ninguém mais aluga som, daqui um dia não tem mais as noitadas. Eles vão acabar conosco com esse negócio de ser crente. É por isso que eles nos perseguem. Rapaz, é negócio lindo da Bíblia, não é assim? Aí desencadeou uma perseguição. Eu vou só mostrar aqui. De Trajano a Antônio Pio, 98 a 161. Quem morreu? Morreu Simeão, morreu Inácio. De Marco Aurélio, 161 a 180. Quem morreu? Policarpo e Justino Mártir. Sétimo Severo, 193 a 211. Quem morreu? Leônidas, Perpétua e Felicidade. Décio, 249 a 251. Valeriano, aí você tem, e por último você tem Diocleciano. Aí a igreja vai ter uma paz a partir de 314, com quem? Com Constantino. Que Deus te abençoe. E vamos orar pela igreja. Nós observamos aqui que a igreja, ela nasceu no meio de perseguir, e na atualidade tem perseguição. Então pronto, medite nisso, que Deus nos abençoe, amém. Nós vamos orar com o pastor Adalberto, pastor Luiz, dando as bênçãos apostólicas. Senhor Jesus, te louvamos e agradecemos, meu Deus, por este ensinamento. Senhor, que cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando por meio desta live possam ser grandemente edificados e abençoados. Senhor meu Deus, assim nós te rogamos que a tua graça e a tua bênção possa estar sobre cada um. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.